Vê se isso faz sentido para você. Você está sentindo como se você estivesse caindo num precipício, em queda livre, sem ter onde se segurar, sem nenhuma corda para você puxar? Ou então, num outro exemplo, você está sentindo como se estivesse num deserto, calor, onde você não encontra uma sombra, onde você não vê um verde de esperança, onde você não encontra água e nenhum lugar seguro para você ficar? E além de você estar se sentindo desse jeito, você fica achando meio injusto, você se questiona por que você está vivendo isso, sendo que você é uma pessoa que busca espiritualidade, que você já conheceu muitas coisas a respeito da vida, uma pessoa que busca sempre olhar para si mesmo e mesmo assim você se encontra nesse lugar. Se você se identificou com essa situação aqui, com um desses exemplos que eu te dei, e se encontra nesse caminho de autoconhecimento, espiritualidade, de busca, né? É bem provável que você esteja passando pela noite escura da alma, tá? Esse termo, ele é novo para mim, por mais que ele não seja um termo novo, mas eu conheci há pouco tempo e ele veio para mim, na verdade, enquanto eu estava escrevendo o meu novo livro, né, que eu estou escrevendo. E aí veio enquanto eu escrevia ali Noite Escura da Alma. Aí eu fui pesquisar e era exatamente sobre aquilo que eu estava falando. E aí eu entendi que muito do que eu estou escrevendo nesse meu novo livro tem a ver com isso. Por quê? Porque eu estou passando pela noite escura da alma. Sim. E até por isso que é bastante desafiador eu falar sobre esse tema, porque eu estou falando de um lugar de ferida meio aberta ainda. Eu sinto que eu já estou começando a escalar o fundo do poço. Ou melhor dizendo, eu não gosto da ideia de bater no fundo do poço e começar a subir. Eu prefiro trazer a ideia de você estar em queda livre e nessa queda livre você descobrir que tem asas e aprender a voar sozinho. Então, digamos que eu estou no momento de conseguir bater as minhas asas, começar a aprender a voar. Tem muitos temas que eu sei que são importantes, eu não trago aqui para vocês porque eu não tenho prática. No caso, eu não tenho vivência naquilo. Falta caminhada, sabe? Falta campo de batalha. E eu não sou guru. Guru que fala que fala o que não faz, né? Aqui vocês sabem, eu compartilho aqui com vocês a minha experiência, as minhas percepções de acordo com as minhas vivências. E eu não vou falar sobre o que eu não vivi. Mas sobre a noite escura da alma, eu estou vivendo. Então, digamos que eu estou começando a sair desse lugar, mas ainda me encontro nesse processo. Ela é muito confundida com a depressão ou com uma tristeza mais profunda. Todo mundo, de vez em quando, sente momentos de tristeza, né? E é normal. Dentro da nossa caminhada aqui na Terra, quem nunca? Momentos de alegria, de tristeza, de medo, de insegurança, todas essas coisas a gente vive. Mas a noite escura da alma não é sobre isso. Também não é sobre a depressão, que pode ser ali talvez um apego muito grande ao passado, ou pode ser uma questão hormonal desequilibrada mesmo, que acaba gerando depressão. Mas a noite escura da alma ela tem um outro propósito. Esse nome é um pouco pesado, mas ele não deveria ser partindo do ponto que a gente entende o porquê que ele existe, tá? Porque ela existe, né? A noite escura da alma. Vou falar aqui para vocês algumas coisas e eu espero que eu possa contribuir para quem esteja passando por isso. Eu já estava sentindo de falar sobre esse tema e aí um amigo meu, Sandro, um beijo, Sandro, sei que você está assistindo, ele comentou comigo que ele está vivenciando um momento assim, só que ele não sabia sobre esse termo, sobre essa experiência. E aí eu falei, poxa, olha só quantas pessoas que estão passando por isso e não sabem. Então eu me senti na responsabilidade de trazer para vocês. Como que a gente pode entender a noite escura da alma? Ela é uma morte. E aí parece que fica mais pesado ainda, né? E em algum ponto é. Mas ela é uma morte que vem com o propósito de um renascimento. Toda morte pressupõe a vida. Algo morre para algo nascer. E assim é o ciclo das coisas. E a gente, às vezes, olha para a morte, de uma maneira geral,
de uma maneira assim pesada e ruim por conta desse apego que a gente tem. Se a gente compreendesse que as coisas precisam morrer para que outras nasçam, para dar espaço para outras nascerem, nossa percepção a respeito da morte seria outra. E é isso exatamente um grande porquê da noite escura existir. Ela tem a ver com algum apego nosso. É como se a gente tivesse apegado a alguma situação, alguma pessoa, algum conceito sobre nós mesmos, algum conceito sobre a vida, tá? E aí ela aparece como algo assim, que você não tem como, pelos teus próprios recursos, você sair desse lugar. E assim, podem existir várias situações. Normalmente acontece uma situação externa que vai trazer esse estado de espírito de noite escura. Pode ser alguém da sua família que faleceu. Pode ser você ter encontrado o amor da sua vida e aí daqui a pouco a pessoa sai da sua vida. Enfim, pode ser várias coisas externas que de alguma maneira você se apegou, que você, né, esse apego, ele pode ser, entenda, de vários lugares, tá? Pode ser um apego no sentido tanto afetivo, emocional, quanto uma muleta mesmo, sabe? Tipo, algo que você se apoia para você não ter que lidar com outras coisas. Então, entenda esses apegos como, de alguma maneira, muletas. Algo que você se apoia e, por conta disso, você não anda sozinho. E a noite escura, ela vem para te ensinar a caminhar sozinho, tá? Para te ensinar a se perceber de um lugar real. Porque enquanto você está apegado a alguma coisa, enquanto você tem as suas paixões, você ainda não percebe o quanto você pode caminhar sozinho. No entanto, esse sozinho não é muito bem sozinho. Não é um sozinho que vem a partir da sua identidade e ego. É um sozinho no sentido de que você compreende que você é muito maior. É como se fosse um lugar. Tô tentando colocar em palavras, mas é algo bastante simbólico, né? Então eu acredito que poucas pessoas vão compreender. Mas eu tô fazendo para poucas pessoas mesmo. Eu sei que, inclusive, muita gente vai achar que está vivendo uma noite escura da alma e não tá. Igual o vídeo das chamas gêmeas que eu fiz, e muita gente achou que todo mundo achou que estava numa jornada de chamas gêmeas, sendo que a maioria eram apegos e coisas tóxicas. Mas não tem problema. Tô fazendo porque eu sei que algumas pessoas precisam disso. Que vai fazer sentido, e a ideia é trazer um aconchego e uma clareza mesmo sobre isso. Então, quando eu falo caminhar sozinho, é caminhar sozinho, só que junto da espiritualidade, junto de Deus. E entenda Deus não como aquele cara barbudo da igreja. Até eu prefiro falar caminhar com o todo. Eu acho que o todo está menos batido do que Deus, né? Deus, a gente já tem ideias pré-concebidas a respeito do que falam de Deus. E não é esse Deus que eu estou falando. Até se você for ateu, por acaso, tiver e chegou nesse vídeo, não é desse Deus. Desse Deus que falam, eu também sou ateu, ateia, sei lá como é que fala isso. Estou falando sobre algo muito diferente daquilo ali. Enfim, você entendeu a ideia. É quando você permite que o seu ego morra para que o todo tome conta da sua vida. Por isso que é uma morte, por isso que é pesado, por isso que é, meu Deus, um abismo, um precipício, um deserto. Porque o nosso ego, ele não quer deixar de existir. E de alguma maneira, a gente sempre vai ter o ego, tá? Eu quero deixar isso claro, porque tem muita confusão a respeito do que é o ego, né? Existe matar o ego? Não gosto, não faz sentido isso. O que acontece, a morte que eu falo aqui, é num contexto simbólico, mas o que existe é uma dissolução do ego. E também tudo acontece em graus. Eu acredito que possam existir algumas noites escuras da alma, tá? E a cada uma delas, você acaba adentrando num grau mais profundo sobre si e sobre a vida, sobre tudo. Então, eu não vou sair dessa noite escura
iluminada. Não é isso. Não quero que você entenda dessa maneira. É simplesmente eu estou renascendo para uma versão muito mais íntegra de mim mesma. E eu vejo como se fosse também uma prova real. Porque já faz um tempo que eu venho estudando, e quando eu falo estudando, não é simplesmente lendo livros, tá? Eu falo estudando no sentido de ler livros, fazer cursos, mas aplicando na minha vida, colhendo experiências. E eu acho que isso é o principal, não adianta. Eu não tô falando isso daqui para vocês sobre a Noite Escura, por exemplo, de algum livro que eu li. Nenhum livro que eu li fala sobre isso. Mas, claro, eu depois acabei, quando me veio esse termo, né, eu fui dar uma pesquisada, encontrei alguns artigos, algumas coisas, vi alguns vídeos, mas tudo que eu tô falando para você é entendendo o conceito baseado nessas coisas que eu estudei, né, nesses vídeos, desses artigos, mas trazendo totalmente a minha experiência, da minha vivência que eu tô tendo agora. E por que que eu falo para você que é como se fosse uma prova real? Porque, olha só, você tá lá aprendendo várias coisas e compreendendo mais sobre o universo, sobre a vida, sobre si mesmo, espiritualidade, você tá nessa busca. Só que muitas vezes a gente acha que está caminhando um caminho, mas na verdade a gente só enxergou o caminho, entende? A gente teve um vislumbre sobre a jornada e por estar vendo aquilo ali, você acha que você está caminhando. E talvez o enxergar seja o começo de um caminho, mas você entende que é muito mais profundo do que isso? E o fato de nós estarmos vivendo num meio onde quase ninguém tem o vislumbre que você teve, já é muito. Então a gente realmente pode ter essa confusão de achar que está trilhando o caminho. Mas não. Uma coisa é assim, ó, você compreender, é assim, ó, trazendo um exemplo mais claro dentro aí do que o pessoal da Nova Era fala. Você é o todo, você é uma centelha divina. Digamos que quando alguém fala isso para você, e de acordo com os seus estudos, quando alguém te fala assim, ó, nós somos, né, centelha divina, você é uma centelha divina, isso ressoa no seu peito e você sabe que é real. Você consegue, além, não é uma questão de ser uma fé cega. Alguma coisa em você ressoa com essa informação, você sabe que é uma verdade. Só que existe um abismo entre você saber que você é uma centelha e você permitir que a centelha tome conta da sua vida, tá? Então é isso que eu falo sobre o vislumbre do caminho e percorrer o caminho. Eu acredito que dentro do caminho existem muitas fases, como tudo, as coisas vão acontecendo em graus. Mas a ideia, né, quando pegando assim o ápice do rolê, seria você soltar. Soltar o quê? As resistências, soltar o controle, soltar as suas expectativas, soltar os resultados. Você está aberto para intuir e você vai lá e faz. Você não fica esperando as coisas caírem do céu, porque nada vai cair do céu. As coisas elas vão acontecer conforme você caminha. É aquela coisa, você bota o pé, o universo bota o caminho. É isso, né? A frase. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. É necessário que seja feita a sua parte, mas a sua parte não é o que você acha que tem que fazer, entende? Então é necessário que tenha uma comunicação muito alinhada de você com você mesmo, para que através de si mesmo você consiga ter a intuição que vem do alto, que vem de outros lugares metafísicos e espirituais, enfim. Ou você pode entender esses lugares como o seu próprio eu superior, não importa, você está entendendo o que eu quero dizer. Eu estou trazendo de várias maneiras a mesma coisa, para te dar um contexto, para que diminua as suas chances de ter dúvidas sobre o que eu estou falando, tá? Tem uma frase que enquanto eu vi ali os vídeos e tudo mais, apareceu, que eu vou ler aqui para vocês. É uma frase de Nietzsche, tá? Que ele fala basicamente sobre isso.
Eu sou uma floresta, sem dúvida, e uma noite de árvores escuras. Mas quem não teme a minha escuridão, encontra também roseiras debaixo dos meus ciprestes. Ou seja, quem não teme a minha escuridão, também vai ver as roseiras. O que eu entendo dessa frase? Se você começa a ter muito medo da escuridão, você se afunda nela. Só que não temer a escuridão é você continuar caminhando. Até uma frase que eu postei esses dias: se você está passando pelo inferno, continue caminhando. Porque se você para lá, você ficou no inferno. A ideia é sair de lá. Então, se você está passando por ele, continue caminhando. Eu acredito que a luz no caminho, ela vem, ela aparece quando você tem a coragem de caminhar no escuro. É preciso ter essa coragem, porque senão você vai acabar tendo outra muleta para se apegar. E vou falar minha experiência, tá? Dentro dessa noite escura que eu estou vivenciando. O exemplo principal que me veio, a metáfora que eu intuí que veio assim no meu processo foi o precipício. Como se eu estivesse caindo num precipício. Só que algo me dizia: isso é necessário, confia. Só que, assim, qual que é a probabilidade de você estar caindo num precipício e confiar que tá tudo bem? Você entende? Então aí entra muito também o conceito da fé, né? Só que não vou entrar nisso agora, posso falar num outro vídeo, porque também não quero trazer conceitos que se misturam com religião, porque não tem a ver com religião. Mas enfim, qual que é a chance de você estar caindo num precipício e confiar? Mas era o que eu sentia. É isso que tem que acontecer, confia. Só que assim, dentro disso, enquanto eu já estava em queda livre, muitas cordas apareceram, me jogaram possibilidades de voltar para a superfície, para uma terra firme, e eu recusei. Por que eu recusei? Porque eu sabia que essas oportunidades eram muletas, então não eram oportunidades. Você entende? Nem toda boa oportunidade é uma boa oportunidade para você. E eu sabia intuitivamente que eu não poderia aceitar nada das cordas, nenhuma das cordas que me jogaram. Eu precisava passar por isso. E aí, por isso que eu falo, você tem que ter a coragem de caminhar no escuro. Uma outra frase que eu encontrei é do São João da Cruz, que eu acredito que seja um santo da Igreja Católica, não sei, eu não entendo muito bem sobre a religião católica, mas ele foi um cara que trouxe muito essa questão desse livro, né? Desse livro. Que trouxe muito a questão da noite escura da alma. Inclusive, ele tem um livro sobre isso que eu quis dizer. Deu uma bugada aqui. E aí, eu vi essa frase aqui, ó. A pessoa que está presa por afeto a alguma coisa, mesmo pequena, não alcançará a união com Deus, mesmo que tenha muitas virtudes. Pouco importa se o passarinho está amarrado com um fio grosso ou fino. Ele ficará sempre preso e não poderá voar. Olha que bonito isso! Então, aí entra o que eu falei ali para vocês sobre, nossa, mas eu estou trilhando uma jornada, um caminho espiritual. E por que eu estou passando por isso? Porque existe algum apego, alguma paixão, algo que você não quer soltar. Entende? Então, pode ser que você tenha muitas virtudes, eu acredito em você, mas existe algum fio fininho te amarrando. Não importa se é fininho ou se é grosseiro de uma pessoa com menos virtudes, não importa. A questão é, você está amarrado. Você está de uma maneira onde você não consegue voar. Simplesmente assim, entendeu? Então, eu fiz esse vídeo, eu não criei roteiro nem nada, até eu tive uma resistência para gravar ele, comecei umas 4 vezes, porque como eu falei, é algo que eu estou vivenciando, mas olha só, até pela minha própria vivência, como eu falei para você, que eu estou num lugar de começar a criar asas, quando você confia e tem essa coragem de caminhar no escuro, a luz vai aparecer, da mesma maneira que ela está aparecendo muito para mim. Eu estou deixando que meus passos sejam guiados, entendeu?
e estão sendo guiados. E assim, você sente. É algo que tá no cardíaco, que você simplesmente sabe. Caramba, isso faz muito sentido. Então, eu tô indo. Eu, assim, ó, percebo um sinal aqui ou alguma coisa, me chama pra cá, eu vou. E disso daqui é uma outra coisa que vem pra cá e eu vou. E isso tá se complementando e dentro disso as coisas estão fluindo e as coisas estão acontecendo. E eu estou conseguindo fortalecer as asas que eu já tinha, mas que estavam enferrujadas. Que eu não sabia que elas estavam aqui. Então, esse vídeo é para te dar uma esperança. Que se você está passando por esse lugar, pela noite escura da alma, e se você está, você vai sentir bem no seu íntimo. Eu sei que tem muita gente que vai achar que tá, mas assim, ó, tá ressoando mesmo com você o que eu tô falando? A gente pode até pegar um outro exemplo, porque assim, isso faz parte, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vivendo ali esse caminho, essa busca espiritual, elas vão, um momento ou outro, passar por algo assim. Porque é uma prova real, tá? Simplesmente por isso. Se a gente pegar a jornada do herói, a narrativa da maioria dos cinemas, perceba o que acontece. A jornada do herói, ao meu ver, nada mais é do que a jornada da alma. Perceba que existe o herói, que é um personagem fraco, que é alguém que não se vê como alguém grande, e aí ele tem um chamado para uma ação. E aí tem um guia que aparece para guiar o caminho dele. E ele resiste. Ele tem medo. Mas daí algo continua chamando ele, ele vai. E aí depois ele encontra um desafio no caminho dele, que é o clímax da história nos filmes, né? Ele encontra um desafio, daqui a pouco ele vence. Daqui a pouco vem um desafio assim, que é o desafio master. Então você perceba, depois disso, o herói sai vitorioso e traz o elixir ali, ele consegue vencer e se torna o herói. Então, essa jornada do herói, ao meu ver, é a jornada da alma. E não é só com o filme que isso acontece. Os filmes, na verdade, eles não tiraram isso do nada, tá? Isso, eles mapearam algo que já existe no ser humano. Tanto que, perceba, pessoas grandes que tiveram um grande êxito na vida, independente de qual setor a gente esteja falando, vai escutar a história delas, leia biografias dessas pessoas e perceba quantos abismos elas passaram, tá? Então, assim, continue caminhando pelo teu abismo, porque se você tiver a coragem de não temer a escuridão e confiar e soltar e se deixar ser guiado, você vai voltar desse lugar renovado. Você vai renascer das cinzas como uma fênix, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você conhece alguém que esteja passando por algum momento desafiador, envie esse vídeo, pode ser que seja como um acalento no coração da pessoa. E comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você está passando por isso, tá bom? Que eu vou adorar saber, trocar uma ideia com você. Um beijo e até mais.